Boa tarde, tudo jóia? Hoje nós vamos falar no webinar sobre o plano de fechamentos de mina no Brasil, os avanços sobre eles e as boas práticas, né? Primeiramente, eu vou me apresentar. Eu sou Anderson Guimarães, geólogo sênior, formado em 2001 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, fazendo mestrado por lá também, terminando em 2004, quando eu migrei para Minas Gerais. Isso explica a mudança do meu sotaque também. E pós-graduado também em recursos hídricos. Já trabalho há bastante tempo, há mais de 20 anos na área ambiental, inicialmente com a área de geotecnia ligada a PRADES, depois com a instalação e operação de segmentos de energia e licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental eu trabalhei em muito lugar, em quase todos os tipos de licenciamentos com indústria, com mineração, com termoelétricas, hidrelétricas e etc. Ok? Então, isso sou eu. Vamos falar da Hidrogel. A Hidrogel, Engenharia e Gestão de Projetos, ela foi fundada em 2004 pelo Flávio Vasconcelos. Muita gente conhece, que é geoquímica ambiental, se formou, e fez PhD na Colorado School of Mines, e desde lá, desde aquela época, ele atua na parte de engenharia ambiental. A Hidrogel também atua na capacitação e atualização dos profissionais que trabalham na área técnica. Então, a gente trabalha com gestão de resíduos, resíduos de mineração, não gestão de resíduos tipo aterro. São barragens, são pilhas de estéreo, pilha de rejeito, gestão dos recursos hídricos. A gente tem um setor aqui que faz os estudos sobre a gestão dos recursos hídricos. Curso de treinamentos, que é justamente a parte da empresa que a gente capacita, não só internamente, mas externamente também as pessoas. A gente ministra muito curso, como é o caso desse webinar também aqui, que não é um curso, mas é uma iniciação. E a Aquatec. A Aquatec é uma plataforma de monitoramento e gestão de recursos hídricos, É bem legal, Vocês visitem aqui o nosso site, vejam sobre a Aquatec, aprendam sobre ela também, perguntem sobre ela, porque assim, ela não é um software, é uma plataforma. Em cima disso a gente consegue a gente tem vários clientes que vai apresentar logo aqui na frente, onde a maioria deles tem o uso da Aquatec, na gestão. Então, o nome diz, ela está ativa, ela está em operação. São as minerações que existem, ela está em operação. Ou seja, ela existe a mineração em si, ela está explorando o minério ainda. A mina desativada é o processo de encerramento das atividades, ela não foi fechada ainda. Não é um fechamento em si, mas é um pré-fechamento. Ela começa a desativar, você começa a desmontar os equipamentos, você transferir os funcionários para outra mina, para outra área a ser minerada, onde você tem o fechamento em si, Você tem o fechamento da mina, que você tem uma série de estudos e uma série de documentos que você tem que apresentar aos órgãos ambientais e à Agência Nacional de Mineração. Você tem que avisar previamente, 2 anos antes, a Agência Nacional de Mineração que você vai fechar a mina. Apesar que a gente vai ver na frente aqui do webinar que você, desde a época do licenciamento, essa foi a grande mudança. Hoje em dia, desde a época, antes de você abrir a mina, você já tem que prever o fechamento. Então, isso é uma grande mudança que teve dos últimos tempos para cá. E a área recuperada. A área recuperada que a gente vai lá na frente mostrar alguns exemplos até chocantes. Alguns de vocês podem até ver, gente, isso aqui era uma mineração, mas que pode virar um bem público. Então, assim, pode ter um impacto muito bom ao meio ambiente e como a gente está, o ser humano está, os animais em si estão envolvidos, a gente faz parte do meio ambiente, então é muito bom para a gente. Por isso que tem que ser bem feito, porque se for um impacto negativo, também vai ser muito ruim para a gente.
que é a importância de um fechamento responsável? Quando você não tem o planejamento, por exemplo, como era 30 anos atrás, vamos colocar assim, 20 anos atrás, não é tão longe não, gente. Mineração aqui no Brasil existe mais de 100 anos, mas a legislação mineral, né, minerária, ela é nova. Então, sem planejamento, quando você olha, quando acontece, por exemplo, quando você olha aquilo na estrada, vamos sair da mineração, vamos para a estrada, que você vê aqueles taludes, você vê quando eles estão abrindo uma estrada, que faz aqueles cortes na lateral da estrada, que quando chove, você desbarranca tudo, escorrega, né, que a gente fala escorregar o terreno. Isso é falta de planejamento. Pode ter problema de estabilização, problema geoquímico, problema geotécnico, sim, problema sim. Mas quando você tem o planejamento, você já calcula as estruturas que serão responsáveis pela estabilização desses empreendimentos, vamos colocar assim. Né? Então, assim, se você não tiver planejamento e tiver um escorregamento desse, um rompimento de barragem ou um escorregamento de pilha, pode ser pilha, se for uma mineração de ouro, por exemplo, uma pilha de lixiviação, né, onde tem uma série uma pilha que é isolada, né, para não ter contato com o solo, ela escorrega, entendeu? Então você tem um risco muito grande de contaminação do solo. Inicialmente a gente começa com uma mudança na característica do solo, e pode gerar uma contaminação, né? E isso tudo é muito caro para o meio ambiente, né? Porque uma área contaminada é uma área que a gente vai estar imprópria para uso, vamos dizer assim, durante um tempo, enquanto ela está sendo descontaminada, e cara também para o empreendedor, que vai ter que gastar uns milhões para descontaminar a área, né? Com planejamento, a gente tem a recuperação efetiva dessa área e os novos usos dessas áreas, né? Que podem se transformar em várias outras atividades, pode se transformar em parques, ou algumas viram lagos, né? Você pode colocar pescaria, vira uma área de lazer interessante para quem gosta também de caminhada, para quem gosta de trekking, é bem divertido. Como eu falei antes, como a legislação ambiental avançou, a legislação avançou no Brasil. Na década de 80, estamos falando de 40 anos atrás, hein? Mineração aqui tem mais de 100 anos. Na década de 80 começaram as primeiras discussões sobre fechamento de mina no Brasil. Ninguém falava em fechamento de mina até a década de 80. Começou também com a nossa nova Constituição, em 88, né? Onde eles pegaram, já que o meio ambiente, né, pertence a todos nós temos obrigação de cuidar do meio ambiente, então começou a se falar em fechamento de mina. Em 98, né, na década de 90, surgiu a Lei de Crimes Ambientais. Então, aí, por si só, né, você poderia ser penalizado com o crime ambiental. Então, isso já colocou uma amarra, né, nas empresas em relação a isso. Não em relação, às vezes, na cabeça deles, em relação ao mal que estava fazendo ao meio ambiente, mas em relação a que ele podia ser preso. Então, isso já põe a pessoa a trabalhar de uma forma mais consciente, né? Isso aqui eu estou falando de legislações federais, tá? Que São Paulo e Minas, cada um tem uma legislação diferente. Minas Gerais, por ser um estado, né, o nome já fala Minas Gerais, ele tem uma legislação específica para lidar com as minerações. A portaria 237 de 2001, que depois ela foi regulamentada pela portaria 12 do NPM, ela começa a aprovar as normas reguladoras da mineração. Né? Colocar um checklist, o que você tinha que fazer na mineração. Qual tamanho de túnel, qual tipo de ventilação, uma série de informações. Bem na 357, foi a primeira vez que eles falam sobre suspensão de mina. Né? Quando eles começam a separar o fechamento da suspensão, né? Então, assim, você suspender as atividades de uma mina é uma coisa, você fechar uma mina é outra coisa. Então, em 2001 e 2002, eles começaram a discutir sobre isso. Até que em 2021,
a ANM, a Agência Nacional de Mineração, que é o antigo DNPM, ela apresentou as novas regras, que é a ANM, resolução ANM 68, referente especificamente ao plano de fechamento de mina, e revogou, né, a portaria 357 de 2001. Na resolução 68 da Agência Nacional de Mineração, foi começado, colocaram a definição de alguns nomes, né, alguns termos que deverão ser usados no plano de fechamento. Além disso, também se estabeleceu um prazo para que você apresente o plano de fechamento de mina e para que você renove também o plano de fechamento de mina. Né, o plano de fechamento de mina, como eu falei, hoje em dia é um programa do estudo de impacto ambiental, que é o primeiro estudo, um dos primeiros estudos que são feitos quando você está pensando em licenciar a mina, em abrir a mina ainda. Então, você já tem que ter, né, bem pensado quanto tempo vai durar essa mina, né, e quanto vai custar para fechar essa mina. Antigamente, na portaria 237, você tinha que ter pelo menos um modelo conceitual, era tudo muito conceitual. A partir de 2021, não. Para você abrir uma mina, você tem que garantir, não só tecnicamente, mas financeiramente, que você tem condição de você fechar essa mina e não deixar nenhum rastro, não deixar, como eu falo, rastro, nenhum potencial perigo ao meio ambiente ou impacto ambiental. O que mudou, né, com o novo Código da Mineração? Como eu falei antes, você tem o plano agora de fechamento, ele é obrigatório e é exigido desde a primeira fase do licenciamento ambiental, lá no IRIMA. Você tem que ter garantias financeiras, ou seja, você tem que ter recurso assegurado para custear todo o processo de fechamento. O que é todo o processo de fechamento? Se você fazer o desfuncionamento da mina, você desmontar todo aquele maquinário, esteiras, entendeu? Fazer todos os estudos ambientais, os planos de recuperação de áreas ambientais, os planos de recuperação de áreas degradadas, os planos de gestões ambientais, e demais, né? Os planos de descontaminação, caso exista alguma contaminação, entendeu? Apresentar isso tudo ao órgão ambiental e à Agência Nacional de Mineração. E a participação social também, ela se dá também porque é mais interessante quem vai ficar com ônus ou bônus na mina fechada é a população, né? Então as comunidades elas são muito interessadas nesse fechamento porque são eles que vão utilizar, vão ter usufruto, né? O que compõe o plano de fechamento de mina? Basicamente, como eu falei, estudos técnicos, né? Você vai ter estudo técnico, você pega todos os planos que você falou que ia fazer, tanto no PCA, todos os planos que você fazia, tanto no PCA, quanto no EIA, quanto qualquer outro programa que você apresentou ao órgão ambiental, ou que o órgão ambiental pediu que você apresentasse, né? Todas as análises geotécnicas, geoquímicas, né, hidrológicas, hidrogeológicas, todas essas análises ambientais, elas têm que ser estudadas à exaustão. Né? Você tem que provar cientificamente, vou dizer assim, que o talude ele está estabilizado, né, que não vai ter erosão, que caso haja erosão, né, ou que já existe uma área erodida, você vai para a parte de recuperação ambiental, onde você tem aqueles programas de recuperação de áreas degradadas, os programas de controle de processos erosivos, né? Você tem o programa de monitoramento da qualidade da água, da qualidade do ar, e os programas de predição de drenagem ácida, né? Que são os programas, os planos de estabilização geoquímica das suas áreas de operação, principalmente plantas, né, cava, as barragens e as pilhas, tanto de estéreo de minério. Hoje em dia, você não pode só, quando você fala de estabilização de uma pilha, não é só estabilização física, não é que ela vai desmoronar, né? Você tem que ter estabilização química. Você tem que ver se ela está
se quando chover alguma coisa vai carrear algum tipo de mineral, algum mineral pesado, alguma coisa que pode contaminar o solo e os recursos hídricos em geral, tanto superficial quanto subterrâneo. A reabilitação ambiental, que existe a recuperação e a reabilitação. Quando você está em processo de recuperação, você está fazendo as obras, né? Você está lá cobrindo as pilhas, você está cobrindo a cava, enchendo a cava, colocando o minério dentro do minério, desculpa, colocando o estéreo dentro da cava. Existem vários tipos de acordo com a engenharia, né, e com, com os órgãos ambientais, que você vai decidir o que você vai fazer em relação ao seu plano de fechamento. Né? Mas se você continuar com as pilhas onde estão, você tem que estabilizar as pilhas, você tem que fazer o plantio, fazer aquelas pilhas voltarem à condição original de algum morrinho ou de algum alto topográfico. E a reabilitação vem quando você está totalmente recuperado, né, com o ecossistema ali muito próximo do que era original, os animais começam a voltar, né, para aquelas áreas, e nós também, os seres humanos, você formou um lago, você formou um parque, né, e a gente começa, né, a utilizar isso, a área já está reabilitada, não tem mais perigo nenhum de contaminação. Ok? E os programas de monitoramento, esse monitoramento tem que ser contínuo. O pós-fechamento tem que ficar continuando, então, assim, por 10, 15, 20, 30 anos, o monitoramento da qualidade da água, da qualidade do ar, etc. Isso o órgão ambiental que estipula, dependendo sempre das avaliações de impacto, né? Isso vem sendo avaliado, e o impacto mais importante, né, o impacto mais preponderante, ele vai ser monitorado durante mais tempo. Quais são os desafios para um fechamento mais eficiente? As áreas degradadas, conforme eu falei, está na base da pirâmide aí, a dificuldade da recuperação de locais severamente impactados. Não é fácil você ter uma área onde você que é severamente impactada, não precisa ser contaminada, impactada, que eu falo assim, você tem um tipo de rocha que ela se desfaz muito fácil. Né? Então, assim, como é que você vai segurar aquele tipo de rocha? Aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma área que é perto de um bairro chamado Buritis, onde tinha um tipo de rocha que sempre escorregava, que era um filito, que sempre escorregava para cima da Raja Gabalha, que é uma estrada. Depois de muitos anos eu aqui, sempre, quando chovia, escorregava. Hoje em dia eles colocaram a obra de engenharia ali bonitinha, gastaram muito, e colocaram, agora não tem perigo mais. Então, não digo não tem perigo, mas é muito mais difícil, porque eles já fizeram uma obra muito boa lá de engenharia. Então, isso, dependendo de cada tipo, cada situação, né, da área degradada, e cada dificuldade de solo, de rocha ou do próprio rio, realmente a recuperação vai ser mais complicada. Recurso técnico, né, falta de expertise em pequenas empresas mineradoras. Quando a gente fala de grandes empresas mineradoras, né, Anglo-América, Vale, né, Equinox, Kinross, eles têm lá, eles têm o plantel deles lá, eles têm o corpo técnico dele, uma expertise gigantesca para um recurso técnico deles tem de sobra. Mas quando a gente fala das pequenas minerações, essa falta de expertise dele acaba criando dificuldades. Né? Ou então você está numa área muito, muito longe, uma área muito erma, né? Então, assim, para você convidar, vamos dizer assim, um profissional de alto gabarito para ir trabalhar lá é mais difícil. Então, acaba que ou você paga muito caro por esse profissional, ou você traz ele de fora, mas assim, que só quem trabalha em lugar ermo sabe quanto é difícil a conseguir recurso técnico. E custos elevados. Né? Como eu falei lá nos slides anteriores, quanto mais complicado o impacto, quanto mais complicada é a questão da mineração, a questão do impacto, né? Ou se houver algum tipo de contaminação, o investimento tem que ser muito alto, realmente, para você conseguir recuperar e depois reabilitar aquela área.
Então, como eu falei, isso aqui são exemplos que inspiram. Vocês sabiam que o Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, foi uma área de exploração de minério de ferro? Que era Ferro-Bel, Ferro de Belo Horizonte? É uma das áreas mais lindas. Quem não conhece Belo Horizonte, venham aqui em Belo Horizonte, conheçam o Parque das Mangabeiras. É assim, é de graça, né? É a coisa mais linda que tem. Assim, fica na Serra do Curral, uma área alta, uma área que chega a quase 2.000 metros de altitude, né? Que é muito gostoso. Você pode vir com a família, e é muito legal. A mineração Rio do Norte, lá no Pará, que fica lá em Porto Trombetas, eles têm uma área, aqui está mostrando a plaquinha, né? Desde 1934, uma área já completamente reabilitada, recuperada, né? Já tem quase 300, eles expõem campo de futebol, né? Mais ou menos 300 hectares já recuperados, né? E a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, muito presente ali também na zona da Mata Mineira, São Paulo, que eles têm um trabalho muito legal, que tem um foco na agropecuária e restauração. Então, eles têm várias comunidades cafeeiras, inclusive, onde eles têm essa troca de informação, essa troca de tecnologia, e o pessoal gosta muito, realmente gosta muito do trabalho que eles fazem lá. Para onde estamos caminhando? Hoje em dia, como tudo, né, a gente está caminhando para as IAs, né, as inteligências artificiais, e para as tecnologias inovadoras. Por exemplo, o uso de drone. Hoje em dia, o uso de drone é muito comum. Né? Antigamente, você tinha que pegar, por exemplo, fazendo topografia, você tinha que contratar o topógrafo, etc. Hoje em dia, com drone, você consegue fazer isso tudo. Né? Ainda mais com sensores, você põe sensores com IA, né, nos taludes, etc., para você saber se ele está se movendo, se ele não está se movendo. Então, assim, aí com a IA casada a isso, você já consegue acionar, inclusive, possíveis defesas, né, possíveis ações a serem feitas, dependendo do tipo de problema, vamos dizer assim, de dificuldade que você está tendo. Né, a integração comunitária, que, como eu falei, tem a maior participação da comunidade em tudo isso, né, sempre tem decisões e discutida com ambientais e comunidades, a mineração tem ficado cada vez mais perto das comunidades, e a economia circular. O que é a economia circular, Anderson? Economia circular nada mais é que você reutilizar os produtos, não, reutilizar o resíduo da mineração, vamos dizer assim, reutilizar o resíduo da mineração. O lixo de um é tesouro do outro, então tem muita mineração que está usando o resíduo. Você tem um resíduo que você pode transformar em tijolos, lajotas em alguns lugares, né? Você pode utilizar esses resíduos, esse estéreo ou esse rejeito, como calçamento, né, para você fazer lastro de ruas, ou você pode usar, tem uns resíduos que são ricos em fósforo, ou são ricos em amônio, alguma coisa dessa, dependendo do beneficiamento que você pode usar para fazer fertilizantes. Então, assim, isso gera uma renda extra, né, para a mineração, e uma renda extra também para quem eles estão vendendo, que você consegue uma coisa mais barata, uma coisa sustentável, né, e todo mundo fica satisfeito com isso, né. De novo, né, sobre as tecnologias inovadoras, os drones, a gente tem um monitoramento aéreo preciso e eficiente, a gente tem os mapeamentos, né, em detalhe, topografia em detalhe, a biotecnologia, a recuperação dos solos contaminados. Hoje em dia você consegue, através de bactérias ou outros animais, né, macroscópios e microscópios, eles regurgitarem o excremento deles ser a solução para aquela contaminação. Né, tem bactéria que consegue ou minhocas, vamos dizer assim, que conseguem, o excremento delas atua como neutralizador dessas áreas contaminadas. E energias renováveis, né, que é o processo mais livre e sustentável. Muitas empresas, muitas minerações estão investindo bastante nessas tecnologias de energia renovável, que é tão bom para elas também, né, porque elas consomem menos,
a energia, nossa energia já é limpa, né? Energia hidrelétrica na maioria, mas ela gera a própria energia e passa a vender também, barateando para a gente. Cronograma do plano de fechamento. A gente tem que ter as etapas e prazos bem claros, né? Definição de cada fase do projeto, com prazos realistas em cada etapa. Não se esqueça. Eu não falei antes, mas assim, o prazo de renovação, você tem que atualizar o plano de fechamento é de 5 anos, mesmo tempo que você atualiza o plano de aproveitamento econômico, o PAI. Ou o que acontecer antes, né? Então, assim, se o PAI for renovado nos próximos 3 anos, você vai poder renovar. Então, assim, mas com a lei você tem a cada 5 anos que renovar o seu plano de fechamento. Né? Mas se a mineração tiver menos de 5 anos, né, tem muita mineração que abre em 5 anos, ela já está descomissionando. Nesse caso, você tem que apresentar antes. Né? Então, assim, às vezes parece óbvio, mas é muita pergunta desse tipo que eu ouço. Ok? Os marcos também, né, além dos prazos, etapas, os marcos têm que ser importantes. Identificar no cronograma os pontos críticos e acompanhar rigorosamente esses avanços. Porque, de novo, você tem que apresentar isso à ANM e ao órgão ambiental. Então, você tem que acompanhar como se fosse um programa ambiental mesmo, como se fosse um programa de monitoramento da qualidade da água, como se fosse um programa, entendeu, que você tem que apresentar todo mês para o órgão ambiental. Você tem que acompanhar, né, e flexibilidade. Afinal, você tem que, um plano de fechamento, você está pensando como você vai fechar no futuro. Então, assim, você tem que se adaptar para mudanças inesperadas. Às vezes, você tem uma mudança econômica, você tem uma mudança de perfil político, monitoramento pós-fechamento. Esses monitoramentos, como eu disse lá no início, eles vão de acordo com os impactos mais prováveis, né, que vocês apontaram, que as empresas de consultoria apontaram lá e que o órgão ambiental chancelou. Se você tem, por exemplo, com maior risco, né, com maior impacto da qualidade da água, então você vai ter um plano de monitoramento mais estendido pós-fechamento, né, que é aquele acompanhamento contínuo, tanto para a água subterrânea quanto para a água superficial. Se for alguma coisa em relação ao solo, né, você também tem que colocar no plano de fechamento lá, o pós-fechamento, você tem que colocar certinho, em acordo com o órgão ambiental, qual vai ser o plano e qual vai ser o prazo, e os indicadores, né, de avaliação de desempenho ambiental. Muitas empresas, que a maioria delas, tem ações, né, nas bolsas de valores, e as ações elas estão muito ligadas a essa avaliação de desempenho ambiental. Então, assim, se você tiver uma avaliação ruim, entendeu? Provavelmente a repercussão na bolsa não vai ser legal. E mais uma vez, fazendo aqui o merchan à Aquatec. A Aquatec ela ajuda demais nessa questão de desempenho ambiental, porque você tem lá online. Ela consegue ver lá, você foi no campo, está medindo ou automaticamente ou medindo através de algum aparelho, ela já pega, ela tem comunicação automática com o laboratório, né? Então você já tem lá resultados quase que online, né? Em alguns muitos casos online, do que está acontecendo nessa qualidade de água, em breve do resíduo do solo. Então, assim, é muito importante. E esses ajustes, né, para corrigir e garantir a repercussão, que eu falei, né? Você tem a avaliação do desempenho ambiental linkado aos índices da Bolsa de Valores, então você tem que garantir a repercussão da empresa, né? Você indo bem, você garante essa repercussão. Sustentabilidade no fechamento. Né? A gente fala aqui da recuperação, já falou já da recuperação da biodiversidade, né? Do legado, eu mostrei lá o Parque Mangabeiras, né? Lá também da Zona da Mata Mineira, que tem aquela associação com as cafeeiras, né? Muita economia familiar, né? E o atendimento e alinhamento das metas globais, que é o ODS. O que você tem que apresentar no monitoramento pós-fechamento, né?
Os relatórios têm que ter uma ação clara para todos. A gente tem que ter em mente que a pessoa, às vezes, a pessoa do órgão ambiental, ela não pode ter, ou não seja do órgão ambiental, ou quem for o técnico responsável por pegar seus relatórios, ele pode não ter o conhecimento técnico aprofundado, igual você acha que as pessoas têm, né? Igual a gente acha. Quando a gente é muito especializado, que nem eu sou especializado em recursos hídricos, tem muitas pessoas que são especializadas em outras áreas, para a gente é muito claro, né? Mas você tem que pensar do outro lado da mesa, né? Então, quanto mais claro você for, pega uma segunda opinião, né? Vê lá com o seu colega como é que está. Eu falo assim, eu mostro para minha esposa, se ela conseguir entender, está ótimo, porque ela é economista. Então, se ela conseguir entender recursos hídricos, está excelente, eu consigo passar para qualquer um. E esse é o exercício que a gente tem que fazer. Né? Plataformas que ajudem você nesses monitoramentos, já falei aqui várias vezes da Aquatec, né, que é super fácil acesso. O engajamento, né, que assim, não é a palavra de lei hoje em dia, engajamento, né, que é o diálogo aberto com esses stakeholders, tanto que muitas empresas, né, como a grande maioria, têm uns departamentos, né, só de comunicação, né, e para cuidar desses stakeholders, né, não só, estou falando só de população, estou falando ambiental do vizinho minerador também, então a gente tem que ter bastante engajamento para isso. Impactos econômicos. Um plano de fechamento bem pensado, bem feito, ele pode reduzir até 30% os custos de operacionais. Você acredita? Porque você já pensa quando você pensa na sua operação, você já pensa no fechamento. Então você já sabe como vai ser no final. Então você já calcula tudo certinho. Você não vai muita verba desnecessária na operação, sabendo que você vai ter que descomissionar. Né? Você gera até 15% de novos negócios. Como assim novos negócios? Sim, porque você fazendo um fechamento perfeito, você recuperando a área e reabilitando essa área, você vai criar novos negócios, você vai criar um restaurante, você vai criar a barraquinha de pipoca, você vai criar uma série de negócios que circundam aquele parque, vamos dizer assim. Né? Isso gira a economia local. E além da valorização da região, né? Você tem, como é valorizado, quem conhece uma área recuperada ambientalmente, que virou um parque, ou que virou um condomínio, muitos lugares viram condomínios de luxo, inclusive, e como essa área foi valorizada, né? Então, é até 50%, às vezes até mais, 50%. Por isso que é legal a gente pensar, né, nesse fechamento com cuidado. Aqui mais um exemplo, né, de reutilização da área, com turismo, né, ecoturismo. Muitas cidades vivem só do ecoturismo, né, agricultura, cultivo de alimentos, como eu falei, alguns rejeitos de mineração, eles são ricos em materiais que são fertilizantes, né, e ajudam muito, ou que não são fertilizantes, mas que são minerais alcalinos, que você pode corrigir o pH da terra. Então, assim, a reutilização dessas áreas na agricultura é muito legal. E a recreação, né, assim como o turismo também, com a criação de parques e áreas de lazer. Monitoramento para fechamento. A tendência é cada vez mais a gente tem inovação tecnológica, cada dia mais aparece uma inovação. Eu até me assusto de vez em quando com essas inovações que aparecem, me assusto em um modo assim, como ficou mais fácil. Né? No início é muito mais caro, mas depois está barateando muito. As IAs, né, as inteligências artificiais, elas estão assim, de uma forma, existe uma IA para cada coisa da sua vida, praticamente. Então, para o fechamento de mina, para mineração, também não seria diferença. E a responsabilidade, né, que é o legado positivo que você tem que deixar. Né, você tem que deixar um legado positivo. Né, aquela que nem o pessoal fala do comércio. Né, um cliente satisfeito, né, ele fala bem de você para uma pessoa, duas. Um insatisfeito fala para 10. Concluindo, né, a gente tem que pensar sempre em sustentabilidade, a recuperação ambiental, o reflorestamento nativo, né? Isso está dentro dos programas ambientais, eles
né? São as árvores, são árvores e plantas nativas da região. Não adianta você fazer, né? Hoje em dia é proibido você utilizar, muitos lugares são proibidos você usar braquiária, etc. Você está recuperando uma área, você não está plantando aquela área. Recuperar é diferente de ela ficar verde. Recuperar, você tem que trazer, você tem que reabilitar essa área depois. Usar, né, o rejeito ou escória de construção civil para a construção civil, né, fazendo tijolos ou ajudando na pavimentação de ruas e estradas, e monitorar essa qualidade da água e do solo. É você ser responsável, também ter um compromisso com as normas ambientais e sociais, o máximo de transparência na comunicação com as comunidades, mas quando a gente fala comunidade é com tudo, tá? É a comunidade, com o órgão ambiental, com o órgão licenciador, entendeu? Com os outros mineradores, as outras empresas, outras indústrias, tá? Você tem que ter a transparência, quanto mais transparente você for possível, melhor. E capacitar profissionais para trabalharem, profissionais locais, né? Quando a gente falou lá no início, né, é difícil você conseguir mão de obra em locais, às vezes. Então, assim, muitas empresas têm esse programa de capacitação da mão de obra local, que é bem legal, que você desenvolve, você desenvolve a mão de obra, você tem sua mão de obra ali local, né, e você desenvolve aquela região também. Então, isso é muito importante. E o fechamento em si, a desativação segura das instalações minerárias, né, com cuidado, a reabilitação das áreas para novos usos produtivos e o monitoramento contínuo da estabilidade do solo. Quando fala estabilidade, não esqueça, não é só física, é química também. Você tem que saber como é que está funcionando quimicamente, se houve algum impacto ou não. Tá bom, gente? Muito obrigado. As considerações finais, meu e-mail, contato. Até a próxima.